Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Que Negócio é Esse? Eu sou o Leandro Campos, toda semana com você, aqui do meu lado, meu irmão, meu sócio, Léo Campos. Aê, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Que prazer estar aqui hoje e com uma convidada especial, né, Leandro? Muito especial, daqui a pouco a gente vai chamar a Adriane Passos, ela que é dona, fundadora da editora Passos e do portal Cavalos. Por falar em portal, a gente vai falar que tem a ver com marketing digital isso aqui também, e a gente está batendo na tecla. E se você está nos escutando agora aí, sabe que pode e deve participar do programa, mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, ou por que não as suas ideias. O que você tem feito aí nos seus negócios? Já ligou para o seu vizinho, aquele mala também, que você não ia com a cara dele, mas agora está todo mundo conectado, um querendo ajudar o outro. Não tem mais essa história, né? Não tem mais essa história. Você tem que convidar todo mundo precisa entender que é um momento de, digamos assim, união de forças, né, de coletividade, de um apoiando o outro. E se o outro estiver cometendo um erro, avisa ele, né? Estenda a mão para ele, dê um carinho. Chega de briga, chega de inimizade, a exemplo de toda essa coisa de racismo que a gente tem visto. Aí agora é hora de sermos todos um, e na prática, não é mais na teoria não. Manda sua pergunta, suas dúvidas no nosso WhatsApp, 995060593, vou repetir, 995060593. Lembrando que este programa está sendo gravado, nós estamos gravando esse programa, é um dia antes, então tá fresquinho, a convidada tá dessa vez eu trouxe a convidada do Brasil, que a gente tá chique no último, mas ela viaja pra caramba, já foi pro Texas, rapaz, você só não vai pro Texas esse ano por causa dessa pandemia, viu? Eu já estava lá. Vamos chamar ela então? Adoro! Adriane Passos, prazer receber você aqui no Que Negócio é Esse, poder escutar a sua história e trazer, né, que você compartilhe as suas ideias e pensamentos empreendedores com os nossos ouvintes. Muito obrigado, Adri. Obrigada a vocês por estarem chamando a gente aqui para contar um pouco daquilo que a gente viveu nesse tempo todo no quesito empreendedorismo, que não é fácil, mas não é fácil, mas é possível. É isso aí. E tem uma coisa também, né, Adri? A gente está trazendo aqui, o Leonardo fala que a gente só traz empreendedor raiz. Esse negócio de Nutella a gente não traz, não. Não, tá lá atrás. A gente entende que o caminho, eu tenho pensado muito nisso, que o caminho não é para muitos, é para poucos, porque realmente tem gente que não consegue entrar nesse universo do empreendedorismo, né? Verdade. Porque apesar dele ser extremamente bom, ele ser gratificante, e às vezes acho que até a única coisa que você de fato consegue fazer, você não consegue fazer outra coisa. Você é um empreendedor, você sente, vê e vive como empreendedor. Algumas pessoas não são assim, porque de fato não é fácil. O caminho, ele é um caminho de altos e baixos sempre. Pelo Verdade. menos é o que tem acontecido aqui. Verdade. E eu e o Leonardo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, né? A gente como agência de comunicação no passado, então nós atendíamos multinacionais, grandes empresas, então nós sentimos na pele também o que é o outro lado, né? O que é você ser um funcionário registrado, porque às vezes a gente está de fora, também dá a impressão que é tudo, né, mil maravilhas. Tem que ter muita resiliência também, tem que aguentar regras. Não é você que cria as regras, né? No seu negócio, bem ou mal, você cria seu ambiente, você monta seu time, mas vamos colocar assim, né? Você empreender na empresa de outro é um desafio ainda maior. Não, e um desafio ainda maior, e vamos ser muito sinceros, né? Mulher empreendendo deve ser um pouquinho mais difícil, eu acho, não? Mulher empreendendo no universo masculino, acho que é mais difícil, que é o meu caso. É verdade. Nós vamos querer saber dessa história já. Pode começar já, né? Manda ver. Adriane Passos, eu já falei, se você está chegando agora, já chama seus vizinhos aí, chama todo mundo, que o papo é bom. É uma empreendedora raiz,
Ela que é dona do Portal Cavalos, né, e da editora Passos, que é bem segmentada para esse nicho equestre. Olha que legal, né? São negócios, são fascinantes por isso, né? São diversos. Desde o cara que vende parafuso, né, para instalar só em pontes, como esse que a gente vai descobrir agora. Adriane, conta pra gente, como é que foi a sua jornada empreendedora? Você nasceu empreendedora ou você foi se tornando ou descobrindo? Eu me descobri, né, na verdade. Eu nasci, eu acho que na verdade eu nasci com uma pessoa que, desde muito pequena, eu penso que eu gosto de trabalhar. Eu tenho isso muito intenso. Eu acho que também essa é uma questão do empreendedor. O empreendedor gosta de trabalhar. Muitas vezes o funcionário não gosta de trabalhar. O funcionário vai para atingir um objetivo semanal de ter o salário ou de ser um funcionário público. O empreendedor não. O empreendedor gosta do trabalho, gosta de horas trabalhadas, né? De pensar, de desenvolver, de ter ideia, de criar, né? E eu acho que eu sempre fui assim, sem saber que isso era ser empreendedora, né? Então, trabalhando no corporativo, trabalhei muitos anos na Itautec, eu me lembro que eu fui contratada, e aí eu comecei a puxar na memória, todos os lugares que eu fui contratada, inclusive na Itautec, eu sempre fiz mais e diferente daquilo que eu era contratada para fazer. Eu buscava outra coisa ali. Quando eu fui contratada para digitar manual de videotexto, precursor da internet. Mas aí, quando você estava digitando, eu estava entendendo aquilo. E daí eu comecei a usar aquilo. E aí, a senhora não quer dar curso disso, já que a senhora aprendeu e fala uma linguagem mais fácil do que o técnico? Eu queria que a senhora ensinasse as outras secretárias a usar o videotexto. Daí eu, que legal! Então, assim, ali eu não sabia que eu estava empreendendo, né? Mas eu acho que eu já estava empreendendo, porque eu estava fazendo algo que não era o que eu estava sendo paga para fazer. Eu acho que esse que é o diferencial do empreendedor e de quem é só funcionário. O cara que é funcionário, ele recebe por aquilo que estão pagando para ele fazer. Na maioria das vezes... Rodrigo, mas via de regra a gente vê que esses profissionais como você que fazem a mais, eles normalmente são as pessoas que podem ascender mais dentro da companhia, se tornando-se um líder, um diretor, né, um gestor, ou acabam saindo para montar os seus próprios negócios, não é mesmo? Então, mas eu acho que é perfil, porque também eu recebi o convite, por exemplo, na época de ter ficado. Mas aí não era esse o caminho. Então eu acho assim que isso também depende do perfil. Porque você pode decolar numa empresa, como muitos, e tá tudo bem, a pessoa tá feliz ali, buscando outra coisa. Mas tem uns que não, que eles querem o diferente mesmo, algo fora da casinha. Porque de verdade empreender é meio ficar fora da casinha. Claro, claro. E quando foi que ficar fora da casinha, não. Agora viver fora de casa, praticamente. Não tem outra coisa, né? Então, então a história é essa. Eu sempre pensei nisso. Desculpa, atropelei você aqui. Para fazer a distância, a gente fica nesse bate-bola aqui, às vezes, né? É tão mais gostoso. Não vejo a hora de liberar tudo para a gente ir para os estúdios. A gente vai trazer a Adriane aqui fazer um ao vivão com a gente. Na FM 90. Deixa eu te perguntar, e aí, você estava na Itautec, é isso, né? Do Grupo Itaú. Trabalhei muitos anos lá. Itautec. Quando e como você deu o salto empreendedor, mas não responda ainda, porque chegou aquele momento em que a gente tem que fazer aquele breve comercial, que é sempre rápido, não demora não. Fica conectado com a gente, porque tem muita experiência. Experiência compartilhada serve para você aprender e fazer a sua jornada inspirada em outras pessoas que deram certo, tá bom? A gente volta já, fica conectado com a gente. Aê, estamos de volta. Eu falei que ia ser rapidinho. Aqui é música boa, informação de primeira linha, primeira qualidade, sem fake news. FM 90 não tem fake news. Aliás, vou falar para vocês, viu, ouvintes? O rádio tem sido uma das mídias que mais cresce nesse momento de pandemia. Justamente, aliás, uma das explicações é pela credibilidade da informação. Como na internet, a chance de você receber
coisas falsas, né? Montagens de mensagens, imagens, é muito grande, tem muita gente migrando para o rádio. Muito legal. E é bem legal, e eu também quero convidar todos a participarem na sexta-feira da live do bem, aqui na FM 90. Pode ir lá no YouTube, incrível, né, cara, tá incrível. É um projeto sendo desenvolvido com muito amor, com muito carinho, para ajudar as comunidades, para ajudar as pessoas que neste momento estão precisando. Não importa qual comunidade, não importa quem, mas se a gente tiver esse propósito de ajudar 1, 2, 3, 4 pessoas, já vai ajudar... O nosso entorno, né? Se fizer pelo nosso entorno, no nosso microcosmo, já tá bom pra caramba, né? Cada um fazendo no seu entorno, todo mundo faz tudo para todo mundo. Bom, estamos nesse bate-papo gostoso com a Adriane Passos. Se você chegou agora, ela que é a dona do Portal Cavalos e da editora Passos, está dividindo sua experiência com a gente. No primeiro bloco, ela já contou que foi praticamente uma empreendedora dentro da Itautec, uma das empresas que ela trabalhou. Agora ela vai contar para a gente como é que ela botou o pé no business, né? Como é que ela foi empreender. Adriane, estamos de volta aqui. Conta para a gente, então. Pois é, eu acho que dali é a necessidade mesmo, no meu caso. Acho que a necessidade é envolvida já naquilo que eu falei, nessa vibe de você pensar, criar. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 18 anos, né? E 19 anos, e a partir dali, e eu tô falando que eu trabalhei na Itautec com 16, 17, 18, e viajava o Brasil inteiro para fazer esses cursos aí para secretárias. Então, desde muito jovem eu tinha essa... E aí eu viajava muito, tive que abandonar isso, foi muito complicado, porque era uma história de vida que estava se iniciando, uma empresa boa e tal, e fui ter filho. Tive gêmeos. Gêmeos. Já que é para começa com os dois pés, não tem um pé só, não. Vamos com os dois. Comigo as coisas são de uma forma meio grotesca às vezes, mas vamos lá. Os gêmeos vieram e aí eu tive que trabalhar. Fiquei um tempo muito confusa, muito perdida, muito preocupada, mas eu tinha que criá-los. Fui trabalhar num jornal local aqui, rapidamente falando. Esse jornal local me colocou num mercado que eu não conhecia, que era um mercado que era esse universo equestre, né, de cavalgadas, romaria, que aqui na minha cidade tem muito. A partir dali eu fui para uma história mais para São Paulo, sempre há 25 anos nesse mercado equestre, porque eu descobri no mercado equestre lá atrás, há 25 anos atrás, com esse jornal diário que deu essa oportunidade da gente ter uma voz ali falando disso e de ter começado a criar um mercado para se falar de cavalo de uma forma mais leve, porque existia lá atrás, há 35 anos atrás, uma revista no mercado. E revista era caro, porque revista ia para banca, e banca era distribuição de NAP, e de NAP era 30, 40 mil exemplares naquele momento, lá atrás, no mínimo. Então, era uma mídia cara. E o jornal, quando ele entrou nesse universo, ele entrou de uma forma mais barata. Então, aquilo era um jornal. Então, as pessoas podiam anunciar, elas tinham pequenas empresas, domadores, prestadores de serviço, ferradores, eles puderam ter a chance de entrar nesse universo, pagando um valor mais barato. E foi muito interessante, porque esse jornal, ele que era para ser mensal, virou semanal, a gente tirava 35 mil exemplares por semana. Nossa, e distribuía, era uma loucura, foi uma loucura o Jornal do Cavaleiro. E esse jornal, ele ia para o Brasil inteiro. Ele ficou maior que o jornal local. Ele era um suplemento que ficou maior que o jornal diário daqui. Fez muito sucesso, foi muito legal. Jornal do Cavaleiro. Isso foi em 1998. Nossa. 22 anos atrás, 23 a cidade que a gente está falando é Jundiaí, né? Só para nossos ouvintes aqui a par, né? Jundiaí. Pois é. Jundiaí é uma cidade que tem muito cavalo, é uma cidade que tem essa raiz do cavalo e da romaria
e dos passeios e cavalgadas, tem muito aqui na região. Só que eu fui conhecer um outro universo através deles, que era de um cavalo de esporte. Quando você sai desse nicho, você pula para um cavalo de esporte, e daí o cavalo de esporte ele tem uma outra... Eu vi ali uma outra função. Era um público que que curtia mais entendia ou curtia, ou estava com essa visão do marketing. Os criadores davam importância para isso, e aí eu acabei vendo um negócio, fui trabalhar com uma pessoa que quis montar uma revista segmentada, foi muito legal, foi bem interessante. Eu desenvolvi todo o projeto junto com uma equipe, mas não tinha o dinheiro para que aquilo acontecesse, né? Porque é muito dinheiro fazer mídia. Vocês sabem, vocês já trabalharam com isso, revista, papel, sempre foi muita grana, né? E a gente sempre fez um trabalho super de qualidade. E aí a gente definitivamente entrou para esse universo quando esse investidor falou, não quero mais. Não... entendi. Aí eu falei, então tá bom, então eu compro de você. Você tá bem... Compra como? Você compra como? Ele era muito próximo. Você tem dinheiro? Vai comprar de que jeito? Eu falei, eu vou parcela para mim que eu vou comprar de você e vou pagar com o próprio dinheiro dela. E ali começou a minha história sozinha há 15 anos atrás. Como é interessante, né? Você vê como o empreendedor ele tem uma visão e um impulso muito particular, né? Ele vê a oportunidade, ele constrói a oportunidade e vai chegar um determinado momento que ele vai ter que tomar decisão. E parece que o universo vai encarregando, né, de colocar ele nesse momento. Mas eu acho que no caso da Adriane e de vários outros empreendedores, esse impulso de fazer sempre mais, desde a empresa que ela trabalhou lá, na Itautec, né, de não se contentar com o que pedem para ela, dessa visão que vai além, né? Uma coisa é você ver o que está na sua frente, outra coisa é você trabalhar a sua mente para ver o que pode vir depois daquilo que está na sua frente. Eu acho que foi aí que ela viu essa oportunidade de adquirir. E vamos falar a verdade, todo empreendedor tem que ter uma pitadinha de inconsequência, senão não vai... Total inconsequência. Naquele momento, total inconsequência. Mas tem um detalhe nisso tudo que eu acho que é o que faz a diferença, no meu caso fez, e acho que de muito empreendedor faz. Eu conseguia enxergar o sonho que virou negócio hoje. Olha. Eu conseguia lá enxergar. Eu tinha absoluta certeza. Eu nunca tive uma dúvida de que daria errado. Eu sempre tive absoluta certeza de que estava certo aquilo. Não sabia quais caminhos exatamente, mas eu tinha certeza absoluta que aquilo era um negócio bom. Em nenhum momento eu tive dúvida de que, não sei. Na época eu convidei 3 amigas que nós fazíamos o jornal na época. Vamos entrar comigo, vamos fazer isso. Não, acho que eu tenho... Não. Então, assim, eu não tinha essa dúvida. Eu nunca tive essa dúvida. Eu tinha absoluta certeza de que isso era possível e de que o sonho era um negócio. E isso também é uma característica do empreendedor que a gente chama de visão, né? Ou antevisão. É a capacidade que ele tem de enxergar num deserto um oásis. E isso nasce dentro dele. Porque muitas vezes, vamos pegar o exemplo do Steve Jobs, né, da Apple. Ele tinha uma frase que ele usava, mais ou menos assim, né? Que nem todo mundo sabe o que quer. Já que ninguém sabe exatamente o que quer, eu vou dizer o que eles precisam. Então ele criou a demanda e fez as pessoas entenderem o que elas precisavam. Acharem o caminho. Acharem o caminho. Olê, uma coisa interessante, né? Odri, não deve ter sido fácil com 2 filhos, né? Mulher nesse caminho, não? Não, foi difícil, foi bem difícil. Foi bem difícil. Primeiro porque você vê, meus filhos têm 31 anos, né? E há 32 anos atrás, o estigma de ser mãe solteira, com filho, não é simples. Não. E eu já carregava o estigma de ser filha de uma mulher solteira,
que me teve há 51 anos atrás. Então, assim, você carrega esse fardo que é totalmente diferente de um fardo de um pai solteiro. O pai solteiro, ele não... As pessoas não... Na verdade, nem pergunta, né? Eu acho que eu passei a minha vida sem ouvir essa frase, né? Mas e o pai dessa criança? Dessas crianças? E aí? Não. Então, assim, você carrega 2 estigmas aí, Lé. O primeiro é de ser solteira, de ter filho, que não é fácil e as pessoas sim te julgam. O segundo é quando você entra nesse universo absolutamente masculino e que antes de eu me conhecer, né, antes desse universo, desse mercado, saber quem eu era e aqui eu estava disposta a fazer, confundiu-se muito aqui eu estava disposta a fazer. Porque sim, a gente recebeu muitos problemas, a gente enfrentou muitos problemas, as pessoas confundindo, os homens confundindo aquilo, tentando tirar proveito da situação. E isso não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, né? Sim. E aí, não é fácil. É só energia interna mesmo. Não, e é legal você ver... o propósito do Que Negócio é esse, né? A gente dividir essa experiência, porque quem está nos ouvindo agora pode estar passando por uma situação parecida, né? E aqui ela tem a oportunidade de escutar quem fez o caminho e o que arrumou de solução e o que não fez. Mas a gente vai continuar esse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Fica aí, não desconecta da gente, que a gente promete que não desconecta de você jamais. É rapidinho, hein? É uma música boa, uma informação melhor ainda e já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta nesse bate-papo incrível com ela, que é uma empreendedora raiz, e é raiz mesmo, porque é uma ponta do agronegócio, né? Ela que é dona da editora Passos e do portal Cavalos, está contando a jornada empreendedora, as experiências, os insights. Se você ainda não chamou aquele seu vizinho, seu pai, seu amigo, seu primo, chama, porque são histórias para inspirar a gente nesse momento que não está fácil para ninguém. Quer mandar sua pergunta também? Tá fácil também. Manda no nosso WhatsApp 99506-0593, 99506-0593. Lembrando que esse programa está sendo gravado, mas é um dia antes só. E aqui em Dayatuba, na nossa Synapse House, no nosso escritório, porque a gente está cumprindo todas as recomendações, né? A FM90 é impecável, fazendo um trabalho e cumprindo seu dever como empresa e cidadã, né? Maravilhoso. E a gente, né, ele estava falando no bloco anterior dessa força da mulher de empreender no meio de homens, no meio machista, que a gente sabe, bem né? Masculino, bem né? masculino. E o que a Adriane sofreu, né, ou passou de percalços não tão digestos, né? Eu acho que foi eu vou falar para você que eu acho que foi um curto prazo, porque também era tudo muito novo, né? A gente está falando de uma situação onde tudo era muito novo, né? Não existia a mídia equestre, como eu disse, existia uma única revista, então a gente começou a entrar no universo que as pessoas falavam, o quê? Jornal? Cavalo? Sabe assim, não era revista? Não. Então assim, eu acho que houve uma adaptação e houve momentos em que as pessoas se confundem um pouco, né? Mas eu acho que foi curto quando eu falo assim, porque a posição também, né? Você firma a posição, né? Eu sou muito firme naquilo que eu falo. Eu tenho essa postura já. Às vezes o meu marido olha pra mim e fala assim, vai lá falar com aquele homem lá, porque pelo menos você fica... já... A postura de dono, mandona. Às vezes eu já chego e eu falo pro pedreiro, viu? Não é isso. Então assim, a gente se... Eu acho que o que aconteceu nesse tempo aí foi essa adaptação mesmo, né? E essa postura minha de mostrar que a gente estava lá, aqui nós fomos. Por que a gente estava lá? Aqui veio, né? Aqui veio esse bando de mulheres trabalhar, né? Essa energia de realização, ela nasce também com um instinto de sobrevivência, porque mulher... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Precisa se posicionar, senão não vai sobreviver nunca. Ou se coloca ou te colocam para fora, né? Não tenha dúvida. Né? E aí também nasce, quando você tem o filho e você não tem quem te ajude, nasce um outro sentimento.
que é o sentimento de leoa, né? Você vai lá para proteger a quem você ama, né? Você vai caçar. Fala, não, para lá, tá aqui, eu tenho que cuidar. Então, como é que vai ser, né? Que caminho que a gente vai achar, né? Muito São duas forças aí. E essa energia que você colocou dentro desse mercado, né? Nasceu a editora Passos, né? Que leva seu sobrenome, que é Adriane Passos. Né? Aliás, parece que você tinha de propósito já esse né? Eu tinha de propósito. E quais foram as conquistas nesses últimos anos? De onde para onde? Você saiu produzindo uma e se tornou o quê? Conta pra gente. Não, a gente saiu do nada para hoje, né? Então, assim, a gente criou, porque tudo não existia. A gente criou. Não existia molde para aquilo que a gente estava fazendo, né? Existia um sinal que era uma revista que era da Ruth Araújo. Era uma referência única. A Ruth era única. Entendi. Então, assim, eu me desvinculei do jornal pouco tempo depois, uns anos depois. E, enfim, na minha jornada aqui interna, a gente saiu, então, de um conhecimento de jornal e daí para empreender numa revista segmentada no mercado que falava de uma modalidade de esporte dentro de uma raça. Existe N raças de cavalo e eu falava de um esporte de uma raça. Fiquei pouquíssimo tempo com esse investidor, comprei a empresa dele, saímos, então, falando da minha empresa. Jornal eu comecei a entender. E aí fomos caminhando, né? A gente chegou a fazer 17 revistas por ano. Uau! 17 revistas por ano, só falando de cavalo, em vários segmentos, em diversas modalidades e raças. Eu trabalhei para a Associação de Raça também, né? Dentro desse universo, a gente, desde muito rápido, a gente entendeu que o nosso universo ele não tinha profissionalização de nada. Então, também o mercado foi se profissionalizando dentro desse universo equestre, né? E uma das funções, além da revista, da mídia equestre, foi a assessoria de imprensa e marketing. E isso eu gostei muito de fazer. Eu gosto de fazer muito assessoria de imprensa e marketing. Pegar um ar... Ninguém presta esse serviço, além das revistas. Presta esse serviço, E esse serviço nasceu lá atrás. O professor Carbonari, da Anguera, ele é um criador de cavalo, e ele um dia falou para mim, tá vendo isso daí que vocês escreveram aí da associação? Falei, eu quero que vocês mandem para todo mundo. Achem outros veículos. E daí ele foi falar de assessoria de imprensa pra gente, o que era. E aí a gente, muito modestamente, começou a achar esse nicho de mercado também. Até porque, fazendo um parênteses, eu não sou jornalista. E eu também não tenho faculdade nenhuma de marketing de nada. Eu sou vendedora. O que eu sou uma vendedora. É uma empreendedora raiz. E aí, eu sempre me conectei com jornalistas. Hoje, a minha parceira já há 10 anos é a Verônica Fermiboni. E esse é um nicho de mercado que eu percebi que eu gosto demais de trabalhar com assessoria. É dar visão para o cara de onde ele pode chegar, de que estratégia que ele pode usar. Isso que, na verdade, nada mais é do que falar do que eu fiz. Sensacional, né? Para alguém que quer fazer. Você está falando de você não ser formada, mas não existe escola para empreendedor. A verdade é essa. O empreendedor se faz na prática. Eu e o Leonardo tivemos também por 15 anos uma agência, uma das maiores agências de comunicação estratégica para multinacional, e nós não tínhamos formação em comunicação até então. Então, assim, éramos formados em educação física, né? E aí você vê que realmente... Quantas pessoas acabam em faculdades que não são nem suas maiores habilidades ou aptidões. Não é nem vocação. Não é nem vocação. Eu vou falar uma coisa para você, de verdade. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, ou hoje, eu não saberia qual faculdade fazer. Olha isso. Uau. Eu não sei qual faculdade fazer. Por exemplo, você, Adriane, tá bom, volta a estudar. O que você vai estudar? Não sei. Porque hoje o jornalismo faz parte de um contexto de outras coisas, né? Eu acho que, assim, o marketing, talvez,
tivesse que ter entendimento do marketing original, estudado, que chega, as regras. Eu não sei se eu não saberia o que estudar hoje. Nesse sentido, eu estou estudando mídia digital, por exemplo. Marketing digital é uma coisa nova, não entendia nada. Depois a gente vai falar disso. Eu estudo, então eu estou lendo, estou fazendo curso. Mas se fosse falar para mim assim, qual faculdade você faria? Não sei te falar qual faculdade. Sem contar que os especialistas dizem que faculdades, muitos cursos irão morrer. Claro que cursos que exigem muito... eu imagino, Muitos cursos que exigem especificidade técnica, né? Como, por exemplo, uma engenharia. Você não vai construir um prédio. Sim. Né? Nem estou fazendo uma apologia a não se fazer faculdade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que na minha história, eu hoje, olhando para o passado e para o futuro, qual faculdade você faria? Não sei. Rodrigo, o que você está falando é tão forte que os empreendedores que a gente tem contato, muitos têm uma história semelhante como a sua, né? E às vezes, em determinado momento, ele até se culpa por não ter tido, às vezes, alguma formação. Acredito. Né? Eu acredito. Mas qual é a vantagem dele? Ele como dono de negócio, ele está dentro de vários negócios ao mesmo tempo. Ele está aprendendo. Isso que é fantástico do empreendedor, né? Você sabe que eu estou com curiosidade nessa história toda aí? Antes da gente, eu quero saber sobre o Portal Cavalos. Quero saber como é que você está fazendo essa transição do papel para o digital. Mas no papel, o que você produziu de resultado? Quantas revistas? Você tem na sua cabeça quantas revistas você já produziu? Quantas por ano? Quantas matérias? Não, eu tenho esses números. Matéria, eu acredito que hoje o portal, porque tem quase todas as minhas matérias lá, algo em torno de 10 mil matérias, eu acredito. Algo em torno de 10 mil matérias. Revistas eu fiz... Nossa Senhora, acho que 90 tambor, 90 mais 30, umas 120, 130 revistas. É história, hein? É muita história. É bastante história. Acho que isso, eu não sei exatamente, mas eu acredito que isso. Algo em torno de 120, 130 revistas ao longo de 14 anos, que é quando eu assumi a editora para mim, né? Quando ela passou a ser minha, acredito que é algo em torno de 130 revistas em 14 anos. Dá uma média aí de 9, 10. E como foi quebrar essa mentalidade do papel e se aventurar no digital? Mas você não vai contar agora para a gente, não. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. E fica conectado com a gente, porque isso é o que a maioria dos empreendedores já estão fazendo de maneira no force. Ele está sendo forçado a fazer agora, quer migrar para o digital. Ou faz. Ou faz. Ela vai contar para a gente como é que ela está fazendo isso. Fica conectado que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Que negócio é esse na área, nesse bate-papo delicioso com a Adriane Passos, ela que é a dona do portal Cavalos, da editora Passos, contando essa jornada empreendedor, os seus insights, suas dicas, sua mentalidade de dono, como é importante ter essa mentalidade de dono. O Leonardo, no intervalo do último bloco, ele deixou uma pergunta no ar, né? Como é que ela está fazendo essa migração do papel para o digital no Portal Cavalos? Então, eu vou complementar e você conta para mim o que é o Portal Cavalos. Então, né, na verdade, há 5 anos, eu comecei a pensar que eu tinha que ir para a internet. Há 5 anos atrás, de uma forma mais clara e... Enfim, eu tinha que ir para a internet. Porém, assim, além de ter a história da transição do papel para a internet, é uma questão só.
Que é uma questão importante, que você não sabe o que fazer, que te dá a insegurança. Pô, mas aqui eu já sei, e lá eu vou ter que aprender. Aqui eu ganho meu dinheiro, que era uma coisa que eu pensava muito. Daqui eu ganho meu dinheiro, de lá eu não vou ter que começar do zero. Porque nesses anos de fazer 120 revistas não foi tão simples. Foi bem difícil. Claro. Teve momentos que a gente assustou, teve momentos que, como eu disse, a gente saiu do zero, né? Então, não é fácil. A gente saiu do zero assim, não tinha casa comprada, não tinha carro, não tinha nada. É o zero mesmo, né? É zero. Então, assim, a gente vive bem, a gente come bem, a gente tem carro, todo mundo se formou, os filhos fizeram faculdade, tudo graças a esse universo e ao nosso trabalho. Então, essa é uma questão. Então, assim, uma questão é difícil você soltar o que você tem. Faça aventurar no que você não tem e que é novo. Que você não conhece. Então, eu acho que essa é uma questão. Outra questão é muito diferente do que você está acostumado a fazer. E, infelizmente, eu falo, e não falo só por mim, não, eu falo por muitos. Infelizmente, esse mercado digital, de marketing digital, tem muita gente que engana muita gente. Imagina. Sabe? Assim, as experiências que eu tive, que colegas, amigos que têm pequenas empresas e grandes empresas tiveram, que assim, a gente é enganado por falta de conhecimento, sabe? Isso é um problema muito grande, tem muita gente ruim no mercado de marketing digital na internet. Muitíssimo você está falando isso para os nossos ouvintes, que estão sim procurando parceiros, fornecedores nessa área. Sem dúvida. Então não adianta você querer montar o seu negócio digital sem você ter um mínimo de conhecimento. Como é que você vai delegar e contratar, né? Muito complicado. Então, assim, eu montei dois portais antes desse, que eu joguei fora e que as pessoas só pegavam dinheiro mesmo da gente. Mas acho que o mais importante disso é, assim, o quanto que a gente se sente, não é desmotivado, mas é assustado quando você entra no mercado da internet. É um mar aberto, ok? Mas ele é um mar aberto que tem um monte de tubarão lá também, entendeu? Ele não é um mar aberto só com um golfinho do seu lado. Os caras sabem do potencial do seu negócio. A maioria sabe aonde você pode chegar. E a maioria usa, sim, de má fé. Então, eu acho que é um dos piores mercados para você entender, quando falando de prestação de serviço. É o da internet na criação e no marketing digital. Eu acho muito ruim. Então, esse foi o primeiro tombo que a gente levou. Dessa sua experiência e dividir realmente o teu caminho. E a realidade. A realidade é óbvio que não só tem gente ruim nesse... não é para todos. Mas eu acho que é importante você dividir a sua aflição. Às vezes é a mesma coisa... Porque... Não, desculpa. Pode falar, Dani, pode falar. Não, porque eu demorei 3 anos e 2 sites perdidos e portais perdidos para conseguir achar um que sim, que eu ia chegar lá. Sim, tem gente bacana. Sim, tem gente boa, né? Mas, assim, a experiência é muito ruim. E aí, eu vou dar a minha experiência do que nós vivemos aqui. Há 2 anos e meio, a gente conseguiu achar uma pessoa que também já era próxima, era uma pessoa que a gente queria muito, só que é um expoente nesse mercado de marketing digital, que é o Johan Vivot, que é um cara que é muito, muito bom. Mas a gente entendeu que alguém daqui tinha que estudar. Então, meu filho, um dos gêmeos, trabalha comigo. E aí ele foi entender e fala, não, isso daqui não. Não, isso daí que ele tá falando é mentira. Porque eles mentem. As pessoas mentem desse universo. Não, para um pouquinho, deixa eu ver isso daqui. Não, viu? Não é isso. Ó, mãe, isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é isso aqui que o cara tá falando. E é muito ruim isso, né? Então, assim, você já tem... A minha geração, 50 anos, já tem medo de errar aí. Porque é mais desconhecido para mim do que é para o meu filho de 16. Tem outro filho que... Para ele é tudo mais leve, né, da internet.
Então, você já tem essa questão de essa insegurança de não ter o conhecimento que os mais jovens têm. Aí você se depara com gente que não é tão bacana nesse universo, entendeu? E que te engana. Aí você se sente enganado e se sente de novo. Você fala, porra, esse cara falou isso pra mim e não era isso. Por que eu não sabia disso? Então, assim, até você chegar no que a gente, graças a Deus, e a estudo, e a trabalho, e a pessoas boas que fizeram o nosso caminho, chegamos no Portal Cavalo hoje, e aí a gente conseguiu, na terceira tentativa, o Portal Cavalo está no ar, referência no nosso mercado, equestre, a gente fala de todas as raças, a gente tem muito, muito acesso, graças a Deus, 2 milhões de acessos essa semana a gente vai ter desde a criação, 100 mil acessos únicos por mês. Rodrigo, e já dá para... Mas assim, já dá para considerar ele como um dos maiores portais que tem? Como é que é nessa área? Ah, sim. Ele é um dos maiores portais da América Latina. Ele é um dos maiores portais. Que bacana, hein? Ele é um dos... Eu não consigo mensurar, assim... eu não consigo mensurar no mundo, porque o que a gente faz é que a gente fala de cavalo. Claro. E os grandes portais são segmentados. A gente está falando de tudo, né? Mas sim, a gente é uma referência hoje já. A gente é uma referência no mercado. E aí a gente pessoas com isso o portal é muito grande, né? E é nichado, né? Que a gente chama hoje o marketing digital e outros mercados também falam do nicho. Nichado, né? Como é que vai fazer a gestão 2 milhões, ele vai ter agora, ele vai fazer... Oi, tá falhando um pouquinho. Oi? Agora voltou. Como é que é fazer a gestão desse conteúdo, Rodrigo? Porque é outro desafio, né? Uma coisa é fazer a gestão de conteúdo para revista, é mais fácil? Como é que é a gestão de conteúdo? Eu também acho que descobri que se tivesse uma faculdade de mente conteudista, eu faria. Eu tenho uma facilidade muito grande de gerar conteúdo. Eu acho que talvez tudo eu chegaria nisso, assim, porque eu tenho facilidade disso. O conteúdo hoje, ele não é difícil a gente fazer. Se eu tivesse, que eu quero ter mais 2, 3 jornalistas, a gente tem campo para isso. A gente hoje trabalha com 3 jornalistas no portal especializadas em mídia equestre. E eu tenho espaço para mais 2, para mais 3, porque assunto não falta. A gente tem, claro, que ao longo desses 20 e tantos anos trabalhando, a gente tem uma facilidade de contato e de saber onde que tá as coisas, onde tá as notícias e tal. Mas a gente gosta muito e não e eu gosto dessa busca e às vezes assim nossa, o que aquele cara falou? Nossa, e se a gente falasse disso? Assim, para mim isso acho que de tudo que eu faço como empreendedora e como gestora é o que eu mais gosto de fazer. Criar esse conteúdo, não que eu crie todo o conteúdo. Não faço falta de tudo, nem tenho tempo para isso, né? Claro. Mas gosto demais de fazer. É que os ouvintes não têm noção. Então isso não é um problema. De ver a carinha da Adri quando fala sobre isso, né? Mas a importância de você ter paixão pelo que você faz, né? Empreender com paixão ainda mais agora, né, Léo? Momento de crise. É fundamental, porque é o que faz você ter resiliência, é o que faz você resistir aos problemas, buscar alternativas e saídas. Realmente Ô, papo gostoso. Pena que a gente tem que ir para mais um intervalo. Passa muito rápido e quando o papo é bom, voa. Se você quiser mandar alguma pergunta para a Adriane responder aqui, apesar do programa não ser ao vivo, a gente está conectado aqui, vai responder tudo para você. 99506-0593. Não desconecta da gente, que a gente promete que não desconecta de você jamais. A gente volta já já. Estamos de volta aqui, negócio é esse na área.
bate-papo rápido, a gente foi, voltou, falei que ia ser rápido, é rápido sim. Esse papo delicioso nessa tarde chuvosa que estamos gravando esse programa aqui, torcendo para a internet não falhar com a gente, porque o bate-papo tá tão bom com a Adriane Passos, ela tá lá em Jundiaí, né? É uma boa você tocar nesse assunto, né? Pedir desculpa para os ouvintes que nós estamos tendo que improvisar, nos adaptar, né? Nos adaptar a esse momento, gravando aqui do nosso escritório. Não é um estúdio como da FM 90, mas é preparado com muito amor, com muito carinho. Com certeza os ouvintes entendem, eles estão sentindo a diferença, claro, da qualidade sonora, mas a qualidade de conteúdo, eu duvido que eles estão sentindo falta, porque a gente só está trazendo gente fera para bater papo com a gente. Adriane Passos, ela que é dona do Portal Cavalos, da editora Passos, é Portal Cavalos comum, né? Portal Cavalos. É um portal especializado em mídia equestre. E a gente estava fazendo esse bate-papo aqui para mostrar para você que está doendo para todo mundo a transição. E no caso específico da Adriane, ela estava migrando, né? Já estava fazendo essa migração do impresso, dessa mídia impressa, para uma mídia mais digital, né? Que é o portal, que é um outro investimento, um outro projeto, que ela está contando os desafios para a gente. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é uma dor de muitos empreendedores. Talvez não tenha sido a sua no sentido de vocação de vocação, mas tem muitos empreendedores que têm características técnicas. Então, por exemplo, uma pessoa faz doce muito bem e resolve abrir uma doceria. Outra pessoa é um bom, sei lá, trabalha com madeira e vou abrir uma marcenaria. Cada um vai. E aí ele empreende tecnicamente. Ele é muito bom, é muito específico naquilo e, por incrível que pareça, a paixão faz ele patinar porque ele não se prepara para vender. É um detalhe tão bobo, né? Você precisa ter um negócio, o negócio precisa te gerar receita, você é tecnicamente maravilhoso, mas começa a patinar nas vendas, né? Eu queria que você trouxesse para a gente como eu sei que você estou jogando essa pergunta, porque eu sei que você é uma pessoa reconhecida pela sua capacidade de venda, pela sua mente. De venda. Isso. Conta pra gente qual é o segredo, como é que sua mente vendedora funciona. Eu não sei dizer se é segredo ou não. O que eu sei é que não existe negócio que não tem venda. Não tem. Você pode ter o melhor texto escrito pelo jornalista The Best. Você pode ter a melhor diagramação do universo. Você pode ter a penetração. Se não tiver venda, você não tem um negócio. Não tem. Você não tem um negócio se não tiver venda. Falar que... eu acho que eu sempre vendi qualquer coisa, na verdade. Eu acho que se eu parar de vender isso, eu vou vender outra coisa, né? Então, assim, eu sou vendedora. Quando eu estou numa negociação, numa conversa, ela vira negócio, porque eu sou vendedora. Eu não sei precisar para você em que momento a minha mente faz isso. Entendi. Mas o que eu tenho essa visão de que uma frase do cliente, eu consigo transformar aquela frase em venda. Eu pegar aquele gancho. Então, eu parto do seguinte princípio: vender você dá. Na verdade, eu acho que a venda ela só é efetivada, vamos falar assim, quando você tem de volta o cara que te comprou. Eu não sou muito boa nas palavras, muitas vezes, mas assim... Melhor ainda... É que eu acredito que o que é o nosso segredo, o meu segredo talvez, e das pessoas, que daí eu tenho que falar aqui de todo mundo que me cerca, porque assim, formar uma equipe, quando você forma a equipe, você está formando a sua estratégia de venda, na verdade. Mesmo ela sendo lá atrás do jornalismo e do atendimento, do cara que manda o boleto. Eu acho que todo mundo está vendendo ali, entendeu? Acho que todo mundo ali está vendendo. Então, eu acho que talvez talvez eu tenha mais facilidade nisso, porque eu tenho a cabeça de quem vende. Claro. Então... O que acontece? Quando eu falo para minha jornalista, para o meu jornalista, que eu preciso fazer uma pauta comercial, ele não gosta. O jornalista não gosta de fazer.
Porque o jornalista, ele tem um ímpeto de noticiar aquilo que é fato e o que não é. Só que o salário é pago. Ah, mas você misturou, você fez... Misturei mesmo. A gente tem que misturar. Porque se a gente não misturar, não dá para lidar só com ideologia. A gente tem que lidar com o real. Então, eu acho que assim, quando eu fugi um pouco, mas para falar o seguinte, acho que a mente que vende, ela tem que pensar no todo. A partir do momento que você fez a venda, onde ela vai dar, onde ela pode chegar, como que vai ser a continuidade, porque ela só vai ser efetivada se um dia ele comprar de novo de você. A recorrência, né, Léo? Isso, o que você está falando, André, é fantástico, porque tem algumas pessoas que têm a mentalidade que é achar que o cliente tem que comprar uma vez só, é uma única venda. E ele vai voltar por si só também, né? E, na verdade, assim, cliente mesmo só é cliente quando ele volta pela segunda vez. Senão ele só é cliente quando ele voltou, senão ele não é cliente. Senão ele passou por ali, foi um oportunista que aconteceu. E tudo bem também, ganhou dinheiro, deu certo, pagou as despesas, tá tudo certo. A gente trabalha com uma venda recorrente aqui, né? Porque a gente trabalha basicamente com os clientes. Eu atendo os mesmos clientes há 25 anos. Olha isso. Eu atendo, e eu não estou falando de um cliente, eu estou falando de 100 clientes do mercado. Assim, entra o cliente novo, porque o mercado cresce, se expande, né? O meu mercado é diferente de um mercado qualquer, ele é nichado, então não é tão... Os volumes não são tantos, né? Mas, assim, aí eu volto a falar da equipe. Porque se você tem um atendimento, e eu acho que agora, voltando para os dias de hoje, né? Se já era importante, hoje é vital. Atendimento. É questão de sobrevivência. Se você não dá o atendimento... Então, assim, a gente sempre deu atendimento. Aqui, eu trabalho dessa forma. Hoje, de assessoria de imprensa, eu tenho 10 clientes que eu atendo. Esses 10 clientes eu falo diariamente. Então, a gente faz revista. Voltando lá, no impresso eu continuo fazendo revista. Hoje eu faço revista para uma associação que contrata o serviço. 2, a gente tem o portal de notícias, que é um portal que a gente vai bater agora 2 milhões. E 3, a gente tem um trabalho de assessoria de imprensa. Esse cliente que está aqui, esse leitor, que é um cliente, meu leitor é meu cliente. Lógico. Meu cliente não é só quem anuncia. O meu leitor é meu cliente. Então, esse leitor que ele entra no meu portal para ler o que está lá, ele vai ter 10 notícias novas por dia, para ele poder voltar. Porque se ele entrar num dia e tá a mesma notícia de ontem, amanhã tá de ontem, amanhã tá de ontem, mas ele não vai voltar mais. Não volta mais. Ele não vai voltar mais. Então, o atendimento a esse leitor, ele tem que ser respeitoso, absolutamente verdadeiro, 100% verdadeiro, e você tem que agradecer, e você tem que, fazendo, eu acho que essas duas coisas, respeito e verdade, ele volta. Rodrigo, e você trabalha, você como empreendedora, trabalha com metas? Porque eu descobri alguns empreendedores que às vezes vão só caminhando, não tem meta para bater. Você trabalha com metas? Tá tudo aqui, ó. Tá aqui na minha parede, minhas metas. Tá tudo aqui, eu olho todos os dias. Não, a gente tem meta. Eu sempre, sem saber que era importante, muito lá atrás, eu já tinha as minhas metas mentais, assim. Legal. Lá atrás eu já tinha, eu sempre mentalizei aquilo que eu queria, onde eu queria chegar, tanto como pessoa, e acho que daí eu fui fazendo isso dentro do nosso universo aqui de trabalho, onde a gente vai chegando, e aquela história de mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, né? Não que não seja complicado, tem hora que é muito complicado. É isso aí. É importante. A meta ajuda. Tem hora que a gente cai, vai e volta. Tem hora que você vai, você foi tão pouco que daí você...
Se cobra, né? O empreendedor se cobra muito, né? E quando a gente sente o resultado do esforço, a gente acaba depositando em nós Será que não dá para ir um pouquinho mais, né, Léo? O que eu gostei do discurso da Driley é a mentalidade da visão sistêmica que ela tem, né? Então, Tudo, né? Quando ela fala de vendas, ela não fala de uma ponta da vendas, ela fala da cadeia toda, né? Então, ela produção, da entrega, desde a produção, de quem vende, do cliente que é o cliente do cliente, né? Sim. Pô, isso daí, na minha opinião, o empreendedor que consegue ter essa visão sistêmica e ainda ter a vocação de vendas é sucesso garantido. Mas dá para ver no discurso da Adriane que ela tem algumas características que favorecem ela e que qualquer empreendedor hoje consegue desenvolver, mas tem que se dedicar. Alguns têm umas habilidades, outras têm, né? Então, tem outras. Então, assim, às vezes é mito também, né? Eu nasci assim, aquele complexo de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E não é por aí. A gente sabe que a mente... Pode falar, Adri. Porque tem uma questão, eu acho que é mais importante nisso tudo, que eu passei, e eu acho que a maioria dos empreendedores também passa, que é o de se perder nisso tudo. É lógico. Porque mesmo com as referências e insights, tem um momento que você se perde. E aí eu acho que está na hora de você falar, opa, preciso de uma ajuda aqui. Né? E aí você encontra pessoas, amigos que vão te orientando, que vai te colocando no eixo. Né? Quando eu conheci vocês há 2 anos atrás, eu estava muito fora do eixo. E aí eu acho que tem um momento que todo mundo precisa disso. Olha, tá aqui, vamos escrever isso. A primeira vez que eu escrevi com vocês, eu escrevi objetivos. E aí eu acho que a cabeça vai organizando, porque a gente, como empreendedor, a gente tem o lado pessoal, de mãe, de filho, tem dia que você não tá afim de nada, e tem momento que você tá triste porque perdeu o namorado, você tá triste porque faltou dinheiro da viagem, e você vai misturando, e aquilo vai misturando, e que vai causando, sim, um desconforto muito grande. Muito grande. Então, assim, eu acho que o empreendedor que tem a coragem de falar, não tá dando certo, eu preciso. Porque, às vezes, como foi no meu caso, a gente sabia exatamente onde que estava, mas precisava organizar. Mas é por isso que a gente tem o nosso slogan aqui, que tudo é pessoal quando se trata de negócios, e é por isso que a gente sabe que cerca de 80% do resultado de um negócio se deve ao comportamento do dono. E comportamento tem a ver com o quê? Pensamentos, mentalidade, sentimentos, padrões recorrentes, né? Crenças paradigmas. Parece coisa de papo de autoconhecimento, mas que seja. Mas saiba que se mexer nisso, o resultado vem. O papo tá bom, fica aí, não sai não. Agora o Leonardo apontou pro relógio aqui, eu falei, meu Deus, precisamos fazer um breve intervalo. Fica conectado que a gente vem pro último bloco, aquele que é o mais divertido de todos, onde ela responde perguntas através de objetos que a gente mostra para ela, mas a gente vai narrar tudo para você aqui. A gente volta já, fica conectado aí. Muito bem, estamos de volta. Que negócio é esse? Volta para esse último bloco, que é aquele que a gente mais gosta de fazer. Nesse papo, se você chegou agora, não desconecta, você não perdeu muita coisa, você perdeu sim. Perdeu. Rapaz, você perdeu uma história aqui de vida que, olha, mulher empreendedora, eu sou apaixonado pelas histórias de mulheres empreendedoras, porque realmente os desafios às vezes são maiores do que o dos homens, né? Não desmerecendo os homens, mas a gente... Não, mas vamos falar a verdade, elas estão dando de 10-0 nos homens. Mas realmente é um caminhar um pouco mais complicado. Acredito que a gente está entrando numa nova era aí, que isso deve mudar, graças a Deus, porque não dá mais para a gente continuar com tanta diferença assim, em todos os sentidos, né? Inclusive, né, Léo, a gente recebe nos nossos programas de mentoria muito mais mulheres do que homens. Por quê? Como a gente trabalha a área comportamental, a gente mexe no comportamento, e quando eu falo de comportamento, é você abrir uma caixinha de Pandora, né?
Porque tem gente que fala pra gente, eu tenho um produto maravilhoso, eu tenho um bom preço, eu tenho um mercado, eu tenho uma estrutura legal, eu tenho processos, mas não roda, não tá virando. Hoje mesmo eu estava conversando com um mentorado, e ele estava me falando que está procrastinando muito. Que às vezes ele vai montar uma apresentação e demora 6, 7 horas, e daí ele larga, daí ele precisava fazer um outro trabalho, não continua. E eu comecei a conversar com ele, e você sabe o que a gente descobriu? Que por trás dessa falta de entrega dele está digamos assim, uma vaidade. Porque ele se calça assim, eu quero entregar a perfeição, eu quero ser perfeito. Como que se a perfeição fosse garantia do resultado. Mas por detrás da perfeição, o que tem? O medo de alguém virar e falar para ele, isso não tá bonito, isso não tá legal. Então olha quanto esse é um exemplo clássico de quanta gente, uma neurose, um padrão mental, um probleminha que a gente tem lá de autoestima às vezes, quanto pode impactar isso na ponta. Né? Atrapalha os negócios. Né? E essa mulherada, eu falo mesmo, viu, gente? Estão dando 10-0. Porque enquanto homem, na época que eu já falei isso algumas vezes, quando surgiu o negócio do GPS lá, Adriane, eu falava assim, é a salvação dos homens, né? Porque homem ficava rodando. Só se perde. Não parava nunca para perguntar, de vergonha. Homem parece que tem vergonha disso. A mulher já fala, ela tá no volante, ela já para. Para no posto! Rodrigo, muito bom esse papo com você. Acho que tem bastante insight. Adorei o que você falou sobre vendas, essa mentalidade de vendedor. Acho que é um chacoalhão para todos nós, até para quem já empreende com esse foco em vendas. A gente a todo momento se perguntar, cabe mais? Dá para vender mais? Dá para melhorar a minha estratégia? E essa coisa que você falou de pessoas, é o que todo mundo está falando agora, o pessoal usa os termos B2B, B2C, né? Eu vendo de empresa para empresa, de empresa para consumidor final, e hoje o que as pessoas descobriram é de pessoa para pessoa. Até o cara que está dentro Tem outro jeito. Não é? Tem outro jeito. Por isso que eu acredito que a equipe que dá o suporte, ela tem que ser muito bem gerida. Porque ela tem que ser muito bem gerida, né? No meu caso, especificamente, né? Eu conto com 3 jornalistas que são super profissionais. Eu tenho uma pessoa que faz tudo para mim, eu tenho uma outra pessoa focada em projeto e eu tenho outra vendedora exatamente com o mesmo perfil meu, só que só vende, né? Então, assim, você tem que ter esse trabalho de gerir a necessidade do seu cliente. Olha, muito bom. Muito bom. Porque cada cliente ele pode ser que a necessidade dele seja diferente. Ele quer o mesmo produto, daí você fala para ele assim, mas isso aqui não é bom para você. O bom para você é isso. Porque eu acho que também muitos clientes, às vezes eu acho que em todos os setores, quando eu vou comprar uma roupa, às vezes você vai com uma ideia, e daí quando você olha aquilo ali, não é bem aquilo. O profissional que está te atendendo, sim, tem que ter o treinamento certo de te dar aquilo que você precisa, né? Então, por isso que ter uma Marilúcia, uma Adriana, a Verônica, a Juni, Natália, Luciana Mena, ter uma equipe que esteja falando a mesma língua, porque senão você não consegue no resultado final. O resultado final não vai ser o mesmo. E o empreendedor, ele é um grande maestro, né? Então, assim, saber escolher. Ele precisa saber escolher quem vai ser o time dele, quem são os músicos, né? Que, no final das contas, quem vai ter que reger tudo aquilo ali é ele. Essencial isso. É essencial. Eu não vejo outra forma. Assim. Você conseguir dar o atendimento que o seu cliente precisa e às vezes nem sabe que precisa daquele jeito. Ele vem com outro pensamento. Desculpa. Eita, nós. Vamos lá. Olha só, Adri. Agora é o momento que a gente mostra aquele objeto e você responde as perguntas baseadas no objeto, tá? Então, eu vou pegar o Leonardo primeiro aqui, eu vou falar para o ouvinte qual que é, ó. Você tá vendo? É um emoji de uma cara de bravo.
Z da vida. O que tira você do sério, Adriane? Gente que não gosta de trabalhar. A mentira do sério. Na lata. Gente que não gosta de trabalhar. Essa parece o Léo Ácido, né? Na Essa foi lata. igualzinho o Léo Ácido. Realmente, né? Isso aí deve incomodar bastante, ainda mais você que é enérgica. Muito, muito. Me incomoda muito. Muito bom. Ó, outra pergunta. Posso trazer outro objeto ou não? Opa, esse aqui é um emoji, você tá vendo? O ouvinte não tá vendo, mas ele já sabe que a gente sempre prepara os mesmos objetos. Esse aqui é um emoji no formato de cocô. E a pergunta é, você já errou? Qual é o erro que você cometeu nos seus negócios que você daria de conselho para outros empreendedores não precisarem cometer o mesmo erro? Já errei. E o meu maior erro foi com pessoas. Tanto eu na gestão e na fidelidade com algumas pessoas que passaram pela minha vida, como eu acho que a maior dificuldade que eu tive, pessoas. Errar com pessoas. Já errei e já erraram comigo. Claro. Acho que essa é a grande merda do negócio, é essa. Você erra com gente que às vezes você não precisaria ter errado. Entendi. Mas que tipo de erro? É uma palavra mal colocada? É uma contratação mal feita? É um relacionamento mal conduzido? Acho que relacionamento mal conduzido. Quando você não faz a condução da forma correta. E isso, quem faz a gestão tem que saber conduzir. Muito bom. Vamos para a terceira pergunta. É uma máscara feia que a gente está colocando, uma caveira, você não está vendo aqui, para vir com a seguinte pergunta. Dri, empreendedor pode ter medo? Você tem medo do quê? Eu acho que eu tenho medo de falir. Ah, é? Eu tenho medo de falir. Ah, que bacana. Eu acho que isso assombra a maioria dos empreendedores. Legal. Bom, Porque eu acho que falir... a verdade assim, né, da Adri, ela trazida de uma forma bem tranquila. Pô, eu tenho medo de falir. Tá tudo certo. E tá tudo é o certo, medo né? mesmo, tem que ser tratado. Porque eu acho que o falir, quando você trata do empreendedor, ele está falindo financeiramente e perdendo o sonho. Então são duas dores. É a grana e o sonho. Uma coisa muito importante para trazer nessa sua fala, a gente sabe que tem muitos empreendedores nesse momento na corda bamba. A gente não pode negar essa realidade. Né? Não. E a história já provou que não tem idade para a gente se reerguer, não tem. É um medo mesmo, a gente tem que admitir que é um medo. Né? Não adianta dizer que não é, fingir, fazer cara, né? É um medo real. Mas não tem idade. Outro dia eu fiz um podcast com o Leonardo, que inclusive roda aqui na FM 90, que a gente deu vários exemplos de pessoas que começaram seus impérios com 52, com 60, 62, 70 anos. Né? Então, assim, é claro que ninguém está aqui pensando em ter que recomeçar do zero. Mas a gente sabe que a vida é a vida. Né? Ela está aqui para ser vivida a cada minuto e nunca é tarde para a gente se levantar. E falando em vida... Vamos para a nossa pergunta final. O que nós estamos mostrando? O que nós estamos mostrando? Anjinho. Um anjinho. E a pergunta é: quais foram os anjos que você teve no seu caminhar aí, na sua jornada empreendedora, que ajudaram você, de alguma forma, a chegar onde você chegou? Eu acho que o primeiro anjo foi o meu antigo patrão que investiu. Investiu no meu sonho. Não era dele, era meu, né? Eu acho que a Verônica foi um grande anjo na minha vida. Porque a V, ela conseguiu ler aquilo que eu, de uma forma leve, aquilo que eu queria chegar. E sem sombra de dúvidas, o Tião e os meninos, né? Meus filhos, assim. Sem sombra de dúvida eles, porque eu tive uma jornada que eu passei 30 anos na estrada.
Eu nunca fiquei na minha casa 70 dias, Uau. como eu tô hoje. Nunca fiquei em 31 anos, nunca fiquei. Então, eles pagaram o preço, né, de ter uma mãe ausente, uma mãe na estrada, uma mãe quando eles estavam doentes, ou quando fazia uma cirurgia, ou quando estava mal na escola, ou quando aprontou na escola. Eu estava na estrada, né? Então, acho que Muito legal, muito legal. Que participação deliciosa, cara ouvinte, Adriane Passos. Você pode acompanhar lá no Portal Cavalos todo o trabalho dessa empreendedora incrível. Dri, gratidão pela sua contribuição. Tenho certeza que os empreendedores sairão daqui mais fortalecidos, mais inspirados, com o pezinho no chão, né, Léo? Sem dúvida que é importante nesse momento a gente aprender com os outros, né? A gente não precisa cair no mesmo buraco. Vamos aprender com... Não. Obrigado, viu? Deixa aqui só... Ai, vocês são lindos, né? Eu sou suspeita, adoro tudo aquilo que vocês fazem. Vocês me tiraram de um lugar que eu estava meio entristecida e me acharam um caminho. Vocês me ajudaram a achar o caminho que era meu. E vocês me ajudaram a encontrar isso. E são os anjos que aparecem na vida da gente e que faz a gente ser feliz. Obrigada a vocês. Eita, nós, não é pra gente se emocionar, não, rapaz. Programa delicioso. Programa delicioso. Você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, a nossa gratidão imensa, assim como a Adriane agradeceu aí os anjos dela, a gente agradece vocês, que são os nossos anjos. Sem vocês não teríamos esse programa, a FM 90 não existiria. Gratidão, continue com fé, com força, não desistam, procurem ajuda, procurem um amigo, a esposa, um marido, um vizinho, não importa. Vá pedir ajuda, não caminhe sozinho, não é momento de caminhar sozinho. A gente convida todos aí para seguir na nossa hashtag Empreendedores do Bem, porque juntos hoje e sempre seremos muito mais fortes. E sexta-feira tem live do Bem aqui na FM 90, vai lá no nosso YouTube FM 90 que você vai ver a live fantástica. E aproveitando, antes da gente falar o último tchau aqui, eu quero convidar vocês, hoje à noite nós temos uma live incrível com uma escritora maravilhosa, Cristiane Lenzibeira. Então pode procurar no nosso Instagram, Leandro e Léo Campos, às 7h30 da noite, às 19h30. Imperdível. Fiquem com Deus, beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo. Amém. Beijo, tchau. Obrigada.